Boa tarde a todos, aqui é a professora Fernanda. Vamos a um treino de questões para o concurso público da Prefeitura de São Paulo, professor fundamental 1 infantil e professor fundamental 2 e médio, ou seja, os polivalentes e os especialistas. Este treino é específico prova FGV, que é a organizadora do concurso para a Prefeitura de São Paulo, ok? Vamos lá, todas as questões são FGV aí. Vamos aos treinos aí. Primeira questão. Marisa e Cláudia, recém-concursadas, estão ansiosas em saber como será a organização da escola, organização curricular da escola em que vão atuar e querem saber o que deve ser ensinado aos seus futuros alunos. Sobre o tema abordado, qual tema? Currículo, tá? A Prefeitura de São Paulo fala sobre o currículo. Na legislação, dentro da LDB, tem falando sobre currículo. O que tem falando sobre currículo na legislação? Fala que o currículo, ele tem duas partes, a base comum e a parte diversificada. Essas duas partes compõem o currículo, ok? Então, ele não é composto só da base comum. É base comum e parte diversificada são indissociáveis. A parte diversificada complementa o currículo, complementa a base comum, ok? Vamos lá. Também é falado no currículo de São Paulo, né? O currículo da própria Prefeitura de São Paulo a esse respeito, ok? Então vamos lá. E também na bibliografia do concurso fala a respeito do currículo com o autor Miguel Arroio, tá? Que ele até utiliza a palavra aí sobre... Fugiu a palavra agora. A disputas de território, ele fala a respeito também, tá? É o único autor da bibliografia do concurso que também fala sobre o currículo, tá bom? Mas vamos lá. Sobre o tema abordado no exemplo acima, analise as afirmativas a seguir. Nós sempre treinamos por palavras-chave negativas, palavras-chave positivas. Se tiver uma palavra negativa, a gente já elimina a questão e passa para o próximo item, próxima alternativa. Nós também usamos por eliminação para achar a alternativa correta da prova. Então, vamos lá. Item 1. A previsão do que deve ser ensinado está previsto na base comum nacional, uma vez que todas as escolas no país devem ensinar os mesmos conteúdos. O item 1 tem um erro, né? Tem vários erros, mas um dos primeiros erros aí é que o currículo não é só base comum. E aí tá falando que é só base comum. Não é. O currículo é base comum e parte diversificada. Então já tem um erro aí. Tem outros também, mas encontrou um erro, não perca tempo. Já vai para o próximo item. Então, se a 1 está errada, se o item 1 está errado, eu venho nas alternativas. O que tiver 1 está eliminado. Letra A tem 1, já está eliminada. Letra D tem o 1, também está eliminado. A alternativa correta vai ficar entre B, C e E, ok? Aí vamos para o item 2. A definição curricular deve levar em conta a definição da escola como ambiente voltado ao conhecimento acadêmico. Não é só conhecimento acadêmico, lembram? O currículo é o conjunto de todas as experiências e vivências que o educando tem, tá? Então, não é só conhecimento acadêmico, conhecimento intelectual, cognitivo. É um conjunto, né? O aluno, ele vai se desenvolver e vai aprender em todos os aspectos. Físico, emocional, social, cultural. Então, não é só conhecimento acadêmico, né? E esse acadêmico a gente utiliza mais para a faculdade, mas vamos considerar aí como conhecimento só intelectual, só acadêmico. Não. Na escola, os alunos aprendem muito mais do que só
a parte cognitiva, né? A parte de conteúdos. É muito mais do que isso, eles aprendem a questão da ética, da cidadania, do respeito, enfim, tá bom? O item 2 também está incorreto. Então, aqui, já eliminamos a A, já eliminamos a B, C continua, D já está eliminada e a E continua. Não, e a E também está eliminada. Já encontramos a alternativa correta, que é a C. Porém, para ter certeza, vamos ao terceiro item. A definição do que deve ser ensinado vai além da questão que ensinar. Porque não é só o que ensinar. Como ensinar, de que forma ensinar, quais as estratégias que o professor vai utilizar, quais os recursos que o professor vai estar utilizando. Continuando aí, então o item 3 é o correto, tá? Porque não é só o que ensinar, mas para que ensinar, como ensinar, de que forma ensinar, por que ensinar aquele conteúdo. Então é um conjunto de coisas, né? Item 3 é o correto, a alternativa correta, letra C. Letra C é a correta aí da questão 1. Vamos para a próxima. Questão 2. O documento Programa Mais Educação, o Programa Mais Educação envolve etapas e modalidades de ensino, tá? Na Prefeitura de São Paulo, é um documento específico da Prefeitura de São Paulo. Então, aqui vai perguntar sobre EJA, ok? O documento Programa Mais Educação propõe a ampliação e a qualificação da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Sobre as reflexões do documento sobre o tema, assinale verdadeiro ou falso. Vamos lá? Primeira. Vamos lá. Primeira. A EJA deve ser reconhecida nas suas especificidades, assumindo seu papel de atuar, palavra-chave, na transformação da realidade social. Isso é falado no documento da Prefeitura de São Paulo. Rompendo com a ideia de que seria uma reprovação do ensino fundamental, ok? Não é uma reprovação do ensino fundamental mesmo, porque a EJA é feita para aqueles que não tiveram a oportunidade da idade certa, tá? E a palavra-chave realmente é transformação da realidade social, ok? É verdadeiro. Segundo, o público da EJA deve ser atendido em condições estruturais equivalentes a todos os demais educandos, promovendo a equidade. Outra palavra-chave do concurso da Prefeitura de São Paulo, equidade. O que é equidade? Nós somos diferentes, né? Nós temos nossas diferenças, nós somos diferentes. E a escola, o professor vai fazer com que a gente chegue ao mesmo patamar, que significa a equidade, fazer com que todos possam alcançar o mesmo objetivo, ok? Equidade. Então, é verdadeiro também, palavra-chave equidade. Quando vocês forem treinar, sempre vão marcando. Vocês vão grifando o que é palavra-chave positiva, o que é palavra-chave negativa, ok? Então, aqui no caso, realidade social, no primeiro item, é palavra-chave. Equidade é palavra-chave. Então, aí é verdadeiro também. Terceiro, o currículo da EJA deve contemplar a diversidade, palavra-chave, possibilitando a reorganização dos tempos e espaços, configurando um currículo. Continuando aqui. Significativo, palavra-chave, currículo significativo, diversidade, ligado às práticas sociais, outra palavra-chave. Então, todas são verdadeiras. Então, a alternativa correta aí, D de dado, verdadeiro, 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 ok? Vamos lá, terceiro. Leia a manchete. Fiquei revoltada, diz mãe de criança anã que teve a matrícula escolar negada. Escola pública de Votorantim, São Paulo, foi condenada a pagar indenização de 20 mil. Instituição nega preconceito e diz que vai recorrer. Então, o que acontece aí? A mãe teria direito de matricular
né, sua criança, independente das suas condições, é um direito da criança estudar, de ter a sua matrícula. Não poderia ter sido negada a matrícula da criança, tá? Então, esse caso é um exemplo de descumprimento do seguinte princípio legal. Aí está falando sobre LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tá? É uma das leis que está sendo falada. Aí, tem várias alternativas corretas como princípio da LDB, tá? Está lá no artigo 3º, os 14 princípios da LDB, tá bom? Então, eu vou falar todos que são princípios, ok? A liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento e a arte, a saber, é princípio. A gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais é princípio. A igualdade de condições para acesso e permanência na escola é princípio. Garantia que o ensino será ministrado segundo padrões de qualidade. Qualidade é princípio. Porém, a pergunta aqui, e aí, seleção de condições para acesso e permanência. A palavra seleção é negativa, não existe selecionar alunos para dar a matrícula, o acesso à permanência, não existe. É para todos, ok? A E estaria descartado. Ficaria A, B, C e D, que são princípios. Porém, conforme o que está sendo falado da mãe, né, da escola ter negado a matrícula diz respeito ao acesso à escola, ao acesso à educação. Então, a alternativa correta aí seria a letra C. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Está lá, tá bom? Então, 3C. 4. Sobre o ensino religioso. Na rede municipal de ensino da cidade de São Paulo, de acordo com a legislação vigente, assinale a alternativa correta. Lembrando, prova de concurso é teoria, não é a prática. Muita gente esquece o que está na lei, porque vai de acordo com a prática. Normalmente, às vezes, o que está na lei nós não vemos na prática. Então, dificilmente a gente vê nas escolas o ensino religioso, tá? O governo deve oferecer, mas a matrícula é facultativa para os alunos. Isto está lá na LDB, ok? Então, vamos ver aí qual é a resposta correta sobre o ensino religioso. Ó, letra A. O ensino religioso deve ser obrigatoriamente oferecido pela escola pública e cursado pelos alunos. Incorreto. Por quê? Ele é obrigatório o governo oferecer, ok? Porém, não é obrigatório para os alunos. Então, a letra A está descartada. Não é a correta. B. A oferta do ensino religioso é facultativa nas escolas, mas uma vez ofertado, o aluno é obrigado a cursar. Aí também está incorreto, porque é ao contrário. É obrigatório para o governo oferecer, para a escola oferecer, e facultativo para o aluno, é ao contrário. B está descartado. Descartada. C. A oferta do ensino religioso é facultativa, já está errado. Aí está dizendo na letra C que é facultativa para os dois, não é. É obrigatório para as escolas e facultativo para os alunos. Letra D. A oferta do ensino religioso é uma decisão de cada escola? Não, toda escola tem que seguir o que está na lei. E a letra E é a correta. A oferta do ensino religioso é obrigatória nas escolas públicas, ainda que a matrícula seja facultativa para os alunos. Então, é obrigatório o governo, o poder público, as escolas oferecerem, mas é facultativo, o aluno faz se quiser, não é obrigado, tá? Letra E. Quinta questão sobre conselho tutelar. O conselho tutelar é mencionado na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, assim como também o conselho tutelar é mencionado no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa questão diz respeito aos casos que a escola deve acionar conselho tutelar. Mas a pergunta tem a exceção, ou seja, todas estão de acordo com o que a lei exige, menos uma que não tem nada a ver, tá? Vamos ver. O conselho tutelar é órgão permanente autônomo, né? Todo município tem que ter.
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, né? Correto? No que se refere à rotina escolar, o conselho tutelar deverá ser acionado nas situações listadas a seguir, à exceção de uma, ou seja, menos uma que a gente não aciona conselho tutelar. A direção da escola, a escola não aciona. O que a escola não deve acionar é a letra D, a exceção é a D. Notas baixas do aluno em uma avaliação escolar não comunica conselho tutelar. Não entra notas baixas, ok? Agora, letra A. Elevados níveis de repetência do aluno é comunicado ao conselho. B. Faltas injustificadas do aluno esgotados os recursos escolares também é acionado o conselho tutelar. C. Evasão escolar também é acionado o conselho tutelar. E maus tratos envolvendo alunos, letra E, também é acionado o conselho tutelar. São 3 itens que a escola deve acionar o conselho tutelar: maus tratos envolvendo os educandos, faltas injustificadas e evasão escolar, né, desde que foram esgotados os recursos, e elevados níveis de repetência também, tá bom? Então, a alternativa da exceção aí é D de dado. 6. Relacione as modalidades da educação básica à respectiva característica. Vamos lembrar um pouquinho, quando nós falamos de etapas da educação básica, etapas é infantil, fundamental e médio. Isso são etapas, tá? Modalidades é EJA, educação que é a educação de jovens e adultos, educação especial, educação rural ou de campo, educação indígena, educação profissionalizante tecnológica, educação à distância, educação quilombola, tudo isso são modalidades. Então, aqui é para relacionar o conceito com o nome da modalidade. Então, vamos ver. Número 1, educação de jovens e adultos. Deixa eu acompanhar aqui também. Vamos lá. Número 1 vai no conceito. Destina-se aos que se situam em faixa etária superior à considerada própria para a conclusão do ensino fundamental e do médio. Sim, são aqueles alunos que já saíram da idade correta de estar no fundamental e no médio. Então, eles vão o quê? Com 15 anos completos, eles vão para EJA, ok? Então, o 1, educação de jovens e adultos, é o segundo item, tá? Depois, educação especial é o último item. Modalidade transversal a todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, é parte integrante da educação regular, devendo ser previsto no projeto político-pedagógico da unidade escolar. Ok? Depois, educação profissional e tecnológica é o primeiro item. Integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, diz respeito ao trabalho, da ciência e da tecnologia. São 3 palavras-chave aí para associar trabalho, ciência e tecnologia com o 3. Articula-se com o ensino regular e com outras modalidades educacionais. E o último, que é a educação de campo, educação rural, que é o terceiro item aí. Está prevista para a população específica com adequações necessárias às peculiaridades contextuais de cada região, tá? Então, aí vai ficar 3, 1, 4 e 2. 3, 1, 4 e 2, alternativa correta. 3, 1, 4 e 2, alternativa correta, B de bola. B de bola. 7. A respeito do documento Currículo Integrador da Infância Paulistana, analise o fragmento a seguir. Ao tratar de experiência Z, no Currículo Integrador da Infância Paulistana, é fundamental que as unidades educacionais trabalhem as múltiplas, para além das tradicionalmente valorizadas na escola, como e que reconheçam as experiências reais obtidas por meio e de descobertas sensoriais e estéticas dos bebês e das crianças. Aí, quando se fala do currículo, lá no documento já fala experiências e vivências, tá?
Então, a primeira palavra que completa a lacuna que está em branco é vivências. Então, eu elimino a A, elimino a C, elimino a E. Vai ficar entre B e D, vivências. Depois, múltiplas o quê? Múltiplas linguagens. As crianças têm múltiplas linguagens. Então, continua B, continua D. Para completar o restante, vai ficar para além da tradicionalmente valorizadas na escola, como a escrita e a matemática, por meio da pesquisa, tá? Então, a alternativa correta aí, B de bola. Vivências, linguagens, escrita, matemática e pesquisa. Está lá no documento integrador da Infância Paulistana de São Paulo. Próximo. 8. Observe a imagem a seguir. É alguma cultura, né? Vamos lá. A partir da imagem, registro de uma atividade realizada no ensino fundamental, é correto afirmar. Então, é uma foto de uma atividade feita numa escola falando sobre cultura, diversidade, cultura, né? Vejam. A. Essa imagem, letra A, reforça a hegemonia de um conhecimento em detrimento de outro e cria um imaginário que vê as culturas de forma hierarquizada e inferior. Incorreto. Quais as palavras-chave incorretas na letra A? Hegemonia significa iguais. Nós não somos iguais, somos diferentes, temos culturas diferentes. Pelo fato de ter culturas diferentes, não significa que sejam mais ou menos importantes. Não há uma hierarquia, aí está hierarquizada, inferior, nenhuma cultura é inferior à outra. Tem várias palavras negativas, então a letra A está descartada. Letra B, apresenta uma situação típica do currículo monocultural. Nós não temos currículo monocultural. Monocultural significa uma única cultura. Nós temos diversas culturas, nós temos a pluralidade cultural, nós temos a diversidade. Então, não é monocultural. Palavra negativa. C. Comprova que o processo de hierarquização de conhecimentos foi superado. Não existe uma hierarquia dentro de toda essa cultura, dessa diversidade. Também está descartado. D. Ilustra e introduz uma nova disciplina nos currículos escolares. Não, trabalhar a cultura africana, a cultura indígena, seja lá qual cultura, não é uma nova disciplina. É um conteúdo a ser trabalhado e não uma nova disciplina. Esse conteúdo, por exemplo, está na lei para trabalhar a cultura afro-brasileira, né, africana, a cultura indígena, está na lei. Na LDB, por exemplo, está constando, ok? Mas é para trabalhar como conteúdo e não nova disciplina, porque pode ser trabalhado dentro da disciplina de história, dentro da disciplina de artes, dentro da disciplina de literatura, tá? Então, não é uma nova disciplina, é um conteúdo. Letra E, ilustra a construção de um currículo intercultural, entre culturas, né? O lugar da diversidade nas práticas curriculares. Então, a alternativa correta aí, letra E. Letra E. 9. Em uma roda de conversas com seus alunos do ensino fundamental, a professora Lia ouve um dos seus alunos contar para a turma sobre a inauguração de um grande aquário da cidade. Os alunos ficam curiosos e querem saber quais animais vão morar lá, de onde eles vêm, quem vai cuidar deles, será que vão gostar da nova casa? E uma série de outras perguntas. A professora organiza a discussão, levando os alunos a levantarem hipóteses, ó, as palavras-chave, a partir do que sabem sobre o assunto. Então, propõe à turma o desenvolvimento de um projeto sobre o tema. Aí, gente, está falando sobre o autor Hernandes. Ele não está na bibliografia do concurso de vocês, então não considerem o nome do autor, e sim o contexto. Tá falando no concurso de vocês que é para trabalhar projeto independente do autor,
tá? É importante trabalhar projeto, porque levanta hipóteses, faz os alunos participarem. Então, o professor vai, junto com eles, montar o projeto e não montar para eles, ok? Verdadeiro ou falso? A proposta da professora está vinculada a uma concepção de escolaridade em que se dá importância à participação dos alunos em seu processo de aprendizagem. Verdadeiro. Participação dos alunos. Verdadeiro. Segundo, a proposta da professora costuma ser um procedimento motivador para o aluno, palavra-chave, pois este se sente envolvido no processo de aprendizagem. Verdadeiro. A proposta da professora valoriza as habilidades que deverão ser envolvidas por seus alunos no desenvolvimento do projeto de trabalho a partir de uma questão levantada em grupo. Verdadeiro. Todas são verdadeiras. Então, a alternativa correta aí, letra A. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Ok? Vamos à próxima aí, todas verdadeiras. Questão 10. Analise e atire a seguir. Tudo de provas, tá? FGV. E assim foi o descobrimento do Brasil. Como assim? E a versão dos índios? Então, a versão que nós temos é a versão dos portugueses, né? Da história, aquela coisa toda. E daí o aluno questiona, e a versão dos índios? Paulo Freire, ao apresentar os saberes necessários à prática educativa, Paulo Freire está na bibliografia do concurso de vocês, com Pedagogia da Autonomia. São 3 capítulos e cada capítulo tem 9 itens, ok? Considera que ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica. É uma afirmação aí, conforme o pensamento do Paulo Freire. A educação é ideológica. Com base na tira acima, assinale a afirmativa que expressa a atuação defendida por Freire. Já está dando a dica que a educação é ideológica. Então, ó, letra A, discursos ideológicos fica. B, discursos ideológicos fica. C, discursos neutros, está descartado. D, discursos neutros, está descartado. E, discursos ideológicos. Então, nós temos 3 com discursos ideológicos, que é o pensamento do Freire até aí. A, B e E. Agora, a gente continua a analisar o resto. Na letra A, está dizendo que esses discursos ideológicos vinculados em nossa sociedade devem ser reforçados na escola. Reforçados, a palavra. Na B, merece uma reação crítica. E letra E, em nada se relacionam com a prática docente. Pelo contrário, se relacionam. Então, a letra E também está descartada. Vai ficar entre A e entre D, A e D, tá? O aluno está fazendo uma crítica. O aluno está fazendo uma crítica. E a ideia, né? Deixa eu ver a palavra que ele usa aqui. E a versão dos índios. Ele está sendo o quê? Crítico. E Paulo Freire fala que nós temos que fazer com que os nossos alunos tenham um senso crítico, de não aceitar qualquer coisa, de participar, de levantar hipóteses, de ir atrás de respostas. Então, a alternativa correta, conforme Paulo Freire, B de bola. Os discursos ideológicos veiculados em nossa sociedade merecem uma reação crítica. Foi o posicionamento do aluno aí. Ele usou a criticidade. Então, essa questão, que número que é? 10. Alternativa correta, B de bola. 11. Sobre as características da educação básica, assinale verdadeiro ou falso. Essa tem pegadinha, presta bem atenção, tá? São perguntas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. Passo a passo. Primeiro item. A educação básica é obrigatória e deve ser realizada dos 4 aos 17 anos. Está correta e eu vou explicar. E quando a gente fala educação básica, ela só tem 3 etapas. Infantil, que é a primeira, fundamental, que é a segunda, e médio, que é o terceiro.
tá? São 3 etapas da educação básica: infantil, fundamental e médio. Porém, dentro do infantil, não podemos esquecer que nós temos a creche, 0 a 3 anos e 11 meses, né? E a pré-escola, que são crianças de 4 a 5 anos, até completar os 6, porque 6 já é fundamental. A creche, o governo deve oferecer, mas ela é facultativa para os pais matricularem seus filhos. Só a partir dos 4 anos da pré-escola que ela se torna obrigatória. Ok? Então, item 1, a educação básica é obrigatória e deve ser realizada dos 4 aos 17. Está correto, da pré-escola até o ensino médio. Correto. Verdadeiro aí. Aí eu venho nas alternativas, tá bom? Letra A tá verdadeiro, continua. B tá verdadeiro, continua. D e E também continua. A C tá fora porque tá falando que é falso, tá? A próxima, pegadinha. A educação básica é organizada da seguinte forma: pré-escola, fundamental e médio. Errado. Errado. Se tivesse a palavra obrigatória, seria realmente pré-escola, ensino fundamental e médio. Mas não tem a palavra obrigatória. Aí só está falando a educação básica. Básico é infantil, fundamental e médio. O básico entra a creche. Agora, se tem a palavra obrigatório, já não entraria a creche, seria pré-escola. Então, aí é falso. É uma pegadinha, tá? Então, a gente olha lá o que tem falso no segundo item. A letra A está descartada, a letra B continua, a letra C está descartada, a letra D continua e a letra E está descartada. Ficou só B e D, tá? B e D. O que vai matar a charada qual a alternativa correta depende do terceiro item. O dever do Estado com a educação escolar será efetivado mediante a garantia da educação básica pública e gratuita. As afirmativas são... O dever do Estado com a educação escolar será efetivado mediante a garantia da educação básica pública e gratuita. Verdadeiro. Então, a alternativa correta é D de dado. Verdadeiro, falso, verdadeiro. D de dado. Questão 12. Patrícia, professora de matemática do 9º ano, informou a coordenadora pedagógica que, para avaliação da aprendizagem dos seus alunos nesse bimestre, aplicaria apenas um teste ao final da etapa escolar. A coordenadora, que é errado, né, gente? A gente sabe que não é dessa forma que eles estão pedindo a avaliação da aprendizagem, ok? Só um teste e nada mais. A coordenadora pedagógica explicou à professora que esse procedimento não seria possível, pois esta metodologia avaliativa não estava adequada para acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos ao longo da etapa, além de contrariar o regimento da escola e até mesmo as indicações legais. A coordenadora está correta. A coordenadora pedagógica, a partir da legislação educacional nacional, por exemplo, a LDB, justificou sua resposta informando que, vamos lá, sobre avaliação. A avaliação da aprendizagem deve ser contínua e cumulativa. As palavras-chave, com prevalência dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais, tá? O que vale aí, qualidade, não quantidade, e a avaliação deve ser contínua, e isso não significa que seja uma prova, é um conjunto. Pode ser dado a prova? Pode, mas não pode ser o único instrumento de avaliação, né? Então, a avaliação, conforme a lei, está copia e cola da lei, contínua e cumulativa. A letra A é a alternativa correta, porém, por que as outras não podem? B está dizendo que é somativa, está errado. C está dizendo que é caráter classificatório, palavra negativa. D está dizendo que é facultativo avaliar os alunos, está errado, tem que fazer, né? E a letra E está falando que dispensa uma avaliação, não, tá? Então, a alternativa correta é letra A. Vamos à próxima aí. 13.
sobre educação especial. Educação especial, que é uma modalidade de ensino. Vamos às questões aí sobre educação especial. Vamos lá. Primeiro item. Os sistemas de ensino devem matricular os estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação nas classes comuns do ensino regular. Correto, né? Quando a gente fala de educação especial, é uma modalidade de ensino e o público-alvo são os alunos com deficiência, alunos com transtornos globais de desenvolvimento e alunos de altas habilidades e superdotação. Correto. E deve ser matriculado preferencialmente na rede regular de ensino, ok? Nas classes comuns. Verdadeiro. Segundo, a educação especial como modalidade transversal a todos os níveis, etapas e modalidades é parte integrante da educação regular, devendo ser prevista no PPP da escola. Correto? Verdadeiro. Terceiro item. Na organização da educação especial, os sistemas de ensino devem observar o pleno acesso, certo? E a efetiva participação dos estudantes no ensino regular. Verdadeiro também. Então, a alternativa correta, D de dado. Todas são verdadeiras. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. 14. Nessa semana, uma escola da rede municipal de São Paulo recebeu a matrícula de uma estudante diagnosticada com transtorno global de desenvolvimento, ou seja, de educação especial. Na referida escola, de acordo com a legislação municipal, a estudante deverá ser atendida. Vamos lá. A. Por um trabalho específico dos professores do AE. B. Pelos coordenadores pedagógicos. C. Pelos professores especializados. D. Por um trabalho desenvolvido pelos funcionários da saúde. Ou E. Por um trabalho articulado entre todos os educadores da escola e os professores responsáveis pelo AE. A alternativa correta, letra E. A aluna vai ser matriculada numa sala regular de ensino, num período, e no contraturno ela vai ter o atendimento educacional especializado, tá? Então, a letra E é articulado esse trabalho do horário normal com o horário do AE. Letra E é a correta. 15, Paulo Freire. Não há docência sem discência, né? Citação clássica aí do Paulo Freire. Não há professor sem aluno, ok? Com a afirmação acima, o educador Paulo Freire inicia um diálogo sobre os conhecimentos necessários para a realização da prática educativa. Assinale a opção que melhor explicita a afirmativa de Paulo Freire. A. Quem ensina, aprende a ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Paulo Freire fala que quando nós ensinamos, aprendemos e vice-versa. Ou B, quem ensina transfere conhecimento? Está errado. O professor não é transmissor de saber, de conhecimento, ele é o mediador, né? C, teoria e prática na formação docente devem seguir caminhos distintos? Não, devem estar seguindo junto, tá? Teoria e prática são juntas. D, o aluno é objeto de formação do professor? Não. E, ensinar e aprender são processos independentes? Não, é um junto com o outro, né? Não são independentes, são dependentes. A alternativa correta, segundo Paulo Freire, é a letra A. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Ok? Letra A. 16. A Lei número 11.645 de 2008 incluiu no currículo oficial escolar a obrigatoriedade do ensino da história das culturas indígenas. Está lá na lei, também está na LDB. Sobre essa lei, assinale verdadeiro ou falso. Vamos lá. Primeiro item aí. Só um minutinho. Primeiro item. O estudo dos povos indígenas brasileiros resgata suas contribuições nas áreas social, econômica, política, ou seja, estudar a cultura indígena envolve todos os tipos de contribuições que os indígenas tiveram, tá? Desde a construção do nosso país. Todos os tipos de contribuições. Verdadeiro.
Essa lei procura reparar o tratamento de exclusão oferecido historicamente aos grupos indígenas. Sim, de alguma forma essa lei veio para reparar o tratamento de exclusão, porque os índios foram excluídos e dentro da história nós sabemos disso. Verdadeiro. Terceiro item. Essa lei rompeu com a visão étnicocêntrica, que apresenta a ideia de que aquele que é diferente é naturalmente inferior. Étnicocêntrica significa você pensando só em você e não nos outros. Foi isso que aconteceu com os índios, né? Muitos viraram as costas para eles, sem se importar que foi invadido o espaço onde eles moravam, ok? E ter aquela visão que, porque eles são diferentes, são inferiores. Não. Ninguém é inferior a ninguém porque é diferente. Então, verdadeiro também. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. A alternativa correta, letra A. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. É a letra A, ok? Próximo, 17. Leia, tira a seguir. Temos aula de ciências, inglês, português, matemática, história e geografia. Nada sobre respeito, política, ética, cidadania. Essa tira está falando o quê? Sobre o currículo. O currículo, quando a gente fala base comum é ciências, inglês, português, matemática, geografia e história. Ou seja, disciplinas obrigatórias no currículo. Mas, lembrando, a parte diversificada que nós temos, respeito, ética, política, cidadania, é na parte diversificada do currículo. Caminham juntos, são indissociáveis, tá bom? Então, vamos lá. Assinale a opção que melhor se relaciona com o questionamento apresentado pelo personagem da tira acima. Ou seja, ele está criticando que ele não está tendo, né? No caso aí, respeito, política, ética. Vamos lá. A. O currículo escolar deve valorizar os conteúdos, não interferindo na estrutura da escola. É verdade? Falso, né? Não é verdade, porque está não interferindo. É interferindo e não interferindo. Tá errado. B. O currículo deve ser um recipiente neutro de conteúdos. Errado também, palavra negativa também. Neutro. Não tem currículo neutro. C. A composição do currículo escolar reflete disputas. Lembra lá a palavra usada pelo Miguel Arroio? Disputas, né? Disputas corporativas, que é a instituição, escola, políticas, culturais e outras, na definição do que deve ser ensinado na escola. Por enquanto, a alternativa correta é a C. D. O currículo escolar real deve ser a única resposta possível para a questão, o que deve ser ensinado. Não. Primeiro porque o currículo ele vem pronto, né? Ele já vem pronto, não é a escola que faz. Mas a escola transforma o currículo em ação a partir do planejamento que é flexível. Então, lá, o currículo ele é orientador, ele mostra o que vai ser estudado, mas não necessariamente vai ser estudado naquele momento, do jeito que está lá. Por exemplo, está falando que tem que ensinar a divisão naquela época. Você vai seguir conforme a realidade e necessidade do seu aluno, tá bom? Então, D também não. E, o currículo deve se limitar. Não existe nada limitado na educação. Limitar? Não. É ilimitado, né? Então, letra E também está descartada. A alternativa correta da 17, letra C. Ok? 18. Tanto é que essa imagem caiu na prova passada. O documento Programa Mais Educação São Paulo defende a qualidade social do ensino, destacando a importância da equidade, palavra-chave. Este princípio pode ser representado pela ilustração acima. Nos documentos da Prefeitura de São Paulo, são 3 princípios nesse sentido, tá? Equidade, educação integral e educação inclusiva. Aqui só está falando da equidade, ok? Vejam, na primeira imagem tem 3 caixotes iguais. Foi dado 3 caixotes para os 3 alunos, tá? 3 caixotes iguais, porém são alunos diferentes, ok? Olha lá,
Deu o caixote para o primeiro, ele alcançou. Deu um caixote para o segundo, ele alcançou com dificuldade, mas alcançou. Deu o caixote para o terceiro, ele não alcançou, mas foi dado 3 caixotes iguais. Porém, eles são o quê? Pessoas diferentes, ok? Então, o primeiro está abordando sobre isso. A segunda imagem mostra que chegou na equidade. O que significa equidade? Chegar ao mesmo objetivo, ao mesmo patamar. Então, olha lá. O primeiro menino, que não precisaria do caixote, tirou o caixote, alcançou. O segundo menino ficou com um caixote só, que ele já tinha alcançado. E foi dado 2 caixotes para o terceiro menino, que conseguiu alcançar. Isso é equidade. É fazer com que todos os diferentes, todas as diferenças possam conseguir chegar ao mesmo patamar, que é a equidade. Fazer com que todos consigam a equidade, tá bom? Vamos lá. Questão 18. Assinale a opção que apresenta a orientação adequada para a garantia deste princípio nas escolas, de acordo com o documento citado. Vamos ver aí. Opa. A. É importante garantir o acesso de todos à escolarização, mas a permanência e a qualidade da aprendizagem depende somente do aluno. Mentira. Então, está descartado. A escola pública seleciona seus alunos. Já está descartado, não pode selecionar. C. Todos devem ter acesso à escola pública, porém, nela permanecem aqueles que conseguem prosseguir nos estudos. Qual que eu tô aí que eu já me perdi? Que questão que eu tô? Tá errado aí. Tá. Porém, nela permanecem aqueles que conseguem prosseguir nos estudos. Não é só aqueles, né? Vai ter uma ajuda para que eles permaneçam, para que eles continuem, ok? D. A educação pública garante direitos para todos, mas prioritariamente para aqueles que mais precisam. Correto. Por que é a correta? Garante o direito de aprender para todos. Aprenderam. Mas sempre vai ter aqueles alunos que precisam de mais atenção. Porque aqueles que já conseguiram, ok. Né? Olha lá na figura, na segunda figura. Ó. Tá exatamente o que está falando na letra D. Ó, todos devem ter acesso... peraí. A educação pública garante direitos para todos. Ó, foi direito para todos. Aqueles que já conseguiram, ok. Esse terceiro aqui não tinha conseguido. Então, ó, mas prioritariamente para aqueles que mais precisam. Então, esse daqui precisou de 2 caixotes. Então, a atenção prioritária nesse momento é para esse, porque os dois... Esse primeiro já conseguiu, esse já tinha conseguido, né? E esse não tinha conseguido, tá? Então, essa imagem se reflete a letra D de dado. Letra E também não, porque todos devem ter acesso à escola pública e todos iniciam seu processo de escolarização com a mesma bagagem. Não começam com a mesma bagagem, porque nós somos diferentes, né? Cada aluno vem com a sua bagagem ou vem com o seu letramento, né? Então, não é a mesma bagagem, ok? Somos diferentes, né? Não tem como ser todos iguais. Vamos lá. Então, aqui na 18 foi D de dado. 19. Diante da questão, que tipos de textos devemos estudar no espaço escolar? Que tipos, né? Assinale a opção que indica a resposta mais adequada. Letra A. Textos literários, já que são expressamente os mais ricos. Nenhum autor fala que tem que ser textos literários. Eles falam diversificados, diversos, né? De todos os tipos. Então, textos literários não é só textos literários. B. Textos da chamada boa imprensa, por apresentar estrutura correta? Não. Textos clássicos da língua? Não. D. Textos de gêneros textuais e modalidades linguísticas variados. Essa é a alternativa correta. Palavra-chave aí, ó, gêneros textuais variados aí. E E, texto de modalidades nobres? Não.
D de dado, todo documento fala da importância de trabalhar os variados gêneros textuais. D de dado. 20. A coordenadora pedagógica de uma escola iniciou a primeira reunião de planejamento do ano lendo o seguinte texto. Precisaríamos de um verbo letrar para nomear a ação de levar os indivíduos ao letramento. Assim, teríamos alfabetizar e letrar como duas ações distintas, mas não inseparáveis. Ao contrário, o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja, ensinar a ler e a escrever no contexto das práticas sociais de leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se tornasse ao mesmo tempo alfabetizado e letrado. As escolas, assim como a Prefeitura de São Paulo, pede isso. Alfabetizar letrando. A alfabetização é o ensino da leitura e da escrita. É o aluno aprender a leitura e escrita. E o letramento é a função social dessa leitura e da escrita. Para que vai servir no mundo dele, na sociedade dele, a leitura e a escrita. Após calorosa discussão, o grupo de professores das séries iniciais traçou os seguintes objetivos de ensino, com vistas a alfabetizar letrando. Vamos ver qual que está certo aí. 1. Essa é a 20 já que nós estamos? 20, né? Tá. Ainda são 30 ao todo, 30 questões que nós vamos fazer. Ok? Vamos lá. Desenvolver práticas sociais de leitura e escrita dentro e fora da escola, correto? Certo? Estimular a linguagem oral, diferentes situações de uso, né? Diferentes formas de comunicação, certo? 3. Estimular inicialmente a escrita de palavras com padrão silábico, consoante e vogal. Não, né? Não, porque cada professor vai verificar a necessidade, realidade da sua sala. Tem professor que vai alfabetizar por um método, tem professor que vai alfabetizar por outro método, né? Tem professor que vai escolher um método simples, que a gente fala de sintético. Tem professores que vão utilizar o método complexo, que é o considerado mais difícil. Tem professor que vai misturar, né? Tem professor que vai começar no método simples, vai escolher ou alfabético, ou silábico, ou fonético. No complexo, por palavração, por setenciação, por texto. Então, ou seja, cada professor escolhe sua forma de alfabetizar seus alunos, ok? Se está alcançando o objetivo? Então, a 3 está errado. 4. Avaliar continuamente o desenvolvimento das hipóteses de escrita dos alunos. Sim, correto. Sempre estar fazendo sondagem, avaliação diagnóstica, sondagem para ver em que hipótese silábica o aluno se encontra. Se ele está no pré-silábico, se ele está no silábico sem valor ou com valor, se ele está no silábico alfabético, se ele está no alfabético, certo? Então, a 1, a 2 e a 4 está correta. 1, 2 e 4. 1, 2 e 4, cadê? A 3, né? Que está incorreta. Peraí. 1, 2 e 4 é a letra C. 1, 2 e 4, isso, é a letra C a correta. Tá? 1, 2 e 4. Questão 21. As crianças têm contato com os números muito antes de entrar na escola. As mais recentes pesquisas sobre a didática da matemática mostram que, se esse conhecimento for entendido pelos professores e levado em consideração durante o processo de ensino, a aprendizagem torna mais eficaz. Essa afirmativa está coadunada com qual prática pedagógica abaixo? Então, qual é a forma de eu trabalhar corretamente com a matemática? Letra A. Iniciar pela escrita dos números 0 a 9. B. Estimular que o aluno tenha memorizada a tabuada. C. Evitar proposta de operações envolvendo números com 2 algarismos. D. Apresentar a escrita do número 10 depois da introdução da noção de dezena. Ou E. Propor comparação de diferentes quantidades. A alternativa correta é a letra E. É isso que nos documentos do currículo da Prefeitura de São Paulo apresentam. A forma correta entre todas essas daí, de trabalhar a questão da matemática, é comparar diferentes quantidades.
tá bom? Entre todas essas, teria muito mais. Mas entre todas dessas, a letra E é a mais correta aí, ok? Questão 22. Essa é interessante também. Durante a reunião de planejamento, os seguintes professores apresentaram suas propostas de atividade. Vamos lá. O Francisco pensou em uma visita semanal à biblioteca da escola, com o objetivo de levar seus alunos a fazer suas próprias escolhas no acervo, né? Então, o Francisco leva a ideia dele levar os alunos para ter contato com livros. Depois, a Helena planejou entregar diariamente um conjunto de letras do alfabeto para os alunos manusearem livremente. Pedro preparou uma folha mimeografada com letras pontilhadas com o objetivo de trabalhar coordenação motora fina. Maria organizou uma roda de leitura semanal com contadores de histórias da comunidade. Ou seja, todos eles estão ok de certa forma, né? É necessário trabalhar coordenação motora, é necessário trabalhar o alfabeto, visitar a biblioteca, né? Fazer contação de história, todos estão certos. Porém, a pergunta é sobre letramento. Ao analisar as atividades planejadas por esses professores, pode-se concluir que tiveram como foco o letramento. Então, quais desses dois, né, são dois professores, quais deles está trabalhando o letramento? Os dois únicos que estão trabalhando com o letramento é o Francisco e a Maria, tá? O Francisco por levar as crianças na biblioteca para ter acesso a livros e a Maria por ter organizado uma roda, né, de leitura de contadores de histórias da comunidade, ok? Então, isso tem a ver com letramento, tá? É a alternativa correta D de dado, Francisco e Maria. Próxima questão, 23. Na escola da professora Alice, as frequentes reuniões desse semestre visam a construção do projeto político-pedagógico. Lembrando que o PPP, cada escola tem que ter o seu, o PPP é a identidade da escola, né? E é um exemplo também de uma gestão democrática, ok? Porque ele é feito no coletivo. É de conhecimento de todos da equipe que o projeto contribuirá para mudanças significativas na escola. Se considerar que, vamos lá, sobre o PPP. Alunos e professores ficarão responsáveis pela tarefa de construir o projeto. Mentira, né? Porque não é alunos e professores, só alunos e professores. B. A comunidade deve participar da construção desse projeto, votando nas eleições para diretor da escola. Não. C. A elaboração do projeto só se dá por meio de um processo de construção coletiva, envolvendo alunos, pais, professores, funcionários, representantes da comunidade. A letra C é a correta. D está dizendo que a comunidade deverá ser convidada a participar somente em caso de necessidade. Não, em todo tempo. E a letra E, a escola pode abrir mão das decisões inerentes a ela, pois com isso conquista sua autonomia. Não. Todo projeto político-pedagógico, a construção é coletiva, ok? Letra C é a resposta correta. 24. Com relação ao conteúdo de criança, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá? 1. A criança é um ser social e histórico, que faz parte de uma sociedade com uma determinada cultura em um momento histórico. Certo. 2. A criança constrói o conhecimento a partir das interações que estabelecem com outras pessoas e com o meio que vive. Correto? A criança sente e pensa de forma igual à dos adultos. Incorreto. Só a 1 e a 2 está correta, então a alternativa correta D de dado. 25. Leia o fragmento a seguir. Vamos lá. Tem 3 lacunas para serem preenchidas.
Tal significa propiciar situações de cuidados e aprendizagens orientadas de forma e que contribuem para o desenvolvimento das capacidades infantis. Assinale a opção que completa as lacunas aí. Vamos ver. O que completa as lacunas é letra B, cuidar, brincadeiras, integrada. Já descartaria letra A, imitação isolada é negativo. C, isolada é negativo. D, imitação é negativo. E, imitação é negativo. As palavras-chave corretas é cuidar, brincadeiras, integrada. B de bola. Tava errado aí a digitação, eu arrumei, tá? Risquem a palavra educar, se alguém tiver com essa prova, né? E coloquem cuidar, tá? Para ficar certo a letra B. 26. Relacione os conceitos listados a seguir às suas respectivas características. Vamos lá? É o processo que estabelece relações com o que já sabe, de forma a modificar, ampliar ou diferenciar esse conhecimento a partir de novas informações recebidas. Esse é o número 2, o conhecimento prévio. Olha lá, que já se sabe. A partir do que já se sabe, vai aumentar mais coisas, tá? Então, aí é o 2, conhecimento prévio. O segundo é constituído a partir das mais variadas experiências. Experiências é o 1, a aprendizagem significativa. E o terceiro, que é a resolução de problemas, situações que produzem novos conhecimentos a partir do que já tem em interação com novos desafios, né? Resolução de problemas são novos desafios. Então, vocês podem associar, tá? Vamos fazer uma associação para quem teve dificuldade nessa. O primeiro, que é conhecimento prévio, relações com o que já sabe. É conhecimento prévio, é a bagagem. 2. O 1, que é a aprendizagem significativa, você pode associar com experiências, tá? E o 3, que são situações, resolução de problemas, que são desafios, tá? A alternativa correta aí é a letra E. E de escola. 2, 1, 3. Letra E. 27. Com relação à orientação didática a ser desenvolvida com crianças a partir dos 4 anos, analise as afirmativas a seguir. Então, tem aí. 1. Criar situações de brincadeira nas quais as crianças possam escolher parceiros, objetos, temas, espaço e personagens. Está ok, está certo. 2. Valorizar o diálogo como forma de lidar com o conflito. Também está correto. 3. Conhecer, respeitar e utilizar algumas regras elementares de convívio social. Está correto. Todas estão corretas, então a alternativa correta aí é letra E. Todas estão corretas. Letra E. 28. Com relação aos objetivos da avaliação nas séries iniciais do ensino fundamental, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. Primeiro, está restrita a julgamentos sobre os fracassos dos alunos. Errado. Palavras negativas, restrito, julgamento, fracasso de aluno. Errado. 2. Subsidia o professor com elementos para uma reflexão contínua sobre sua prática. Correto. O professor deve fazer uma reflexão do seu trabalho sobre a sua prática, continuamente. Correto a 2. A 3. Contempla a observação da qualidade da aprendizagem alcançada. Também está correto. Então, a 2 e a 3 está correta. A alternativa correta D de dado. Só a 1 que está errado. 29. Com relação às contribuições de Emília Ferreiro, que ela está na bibliografia de vocês, assinale verdadeiro ou falso. Concepção da língua escrita como sistema de notação alfabético. Ela fala sobre isso? Sim, verdadeiro, ela fala. Segundo, existem diferentes fases que vão da escrita pré-silábica até a silábica e alfabética. Sim.
Esse até significa todas, né? Exato, verdadeiro. É necessário que os alunos descubram que a escrita é a anotação no papel dos sons da parte oral das palavras. Também, verdadeiro. A alternativa correta, B de bola. B de bola. E a última 30 desse treino, né? Vai ter muitos treinos ainda. Na reunião de professores foi relatado o caso de uma aluna do 3º ano do ensino fundamental que sempre foi uma criança alegre e comunicativa. No entanto, começou a apresentar situações de tristeza, crises de choro, isolamento do grupo de amigos e desenhos com cenas de violência. Um dia a aluna mostrou para a professora um grande machucado e, ao ser indagada sobre o que aconteceu, ela disse que foi um acidente em casa. Com relação às propostas que foram discutidas com a direção e os professores na reunião, assinale as afirmativas a seguir. Então, gente, isso está na LDB, isso está no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Aconteceu algum caso em que o educando chegou com hematomas, né, maus tratos, enfim, indicando maus tratos, o diretor deve comunicar conselho tutelar, tá? Isso é o que ele tem que fazer. Porém, claro, ele vai chamar a família para saber o que está acontecendo, ok? E depois encaminhar, né, o caso para o conselho tutelar. Tudo bem? Porque a família tem que estar ciente, tem que estar registrado na escola que a família foi acionada também, foi falado com a família, ok? Mas esses casos são encaminhados para o conselho tutelar. Então vamos ver. 1. Cabe à escola o distanciamento com relação ao caso. Não, a escola não pode ser omissa. A escola tem que verificar o que está acontecendo. Então, né? 1 está descartado. 2. Cabe à escola fazer uma comunicação formal para a família da aluna, no sentido de verificar a situação e trabalhar em conjunto para melhorar a situação. Sim, é uma das coisas que a escola vai fazer. Sim. 3. Cabe à escola fazer uma notificação ao conselho tutelar, pois há uma suspeita de maus tratos. Também, tá? Então, a escola chama realmente a família e encaminha também a conselho tutelar, tá bom? A alternativa correta aí, D de dado, 2 e 3, tá? De qualquer forma, tem que ser encaminhado o caso ao conselho tutelar, ok? Mas também tem que ser chamada a família na escola, né? Isso não pode acontecer, dá todas as orientações, tá? D de dado aí. Ok, gente? Então, que eu espero com esse treino da FGV para quem vai prestar prova de professor da Prefeitura de São Paulo? Essas são 30 questões. Foram 30 questões. Lembrando que no dia da prova são 60, a parte objetiva é 60, tá? Mas esse daqui foi um dos treinos que nós teremos, 30 questões. Verifiquem quantas vocês acertam, tá? Quantas vocês acertaram no caso. Quem faz o curso preparatório para o concurso, né? Verifique quantas questões acertaram. Se vocês acertaram 15 acima, atingiram o objetivo. Por quê? 30 questões, metade são 15, tá? Não conseguiu atingir, vamos continuar treinando mais e mais. Claro, até a data da prova são muitos treinos, tá bom? Mas muita gente no curso presencial, assim como no curso IAD, foram positivos, né? Conseguimos atingir aí a maioria dos alunos. Tiveram notas 22, 25, 28, tá bom? Então, enfim, foram bem, ok? Mas continuem aí treinando bastante para o concurso. Beijo, até a próxima.